Hoje eu gostaria de indicar um livro, Tudo Coopera para o Bem, do puritano Thomas Watson. Nesse livro, ele vai abordar essa questão do versículo de Romanos 8:28. Ele vai nos ensinar que tudo realmente coopera para o bem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A providência divina, ela faz cooperar para o bem dos cristãos, daqueles que amam a Deus. É importante você ler. Se você gosta de ler, você vai ler com muita facilidade. Mesmo que você não gosta, é um livro pequeno de 148 páginas, 152 páginas. Não vai ser muito difícil para você ler. Você pode ler aí 5 páginas por dia. Você vai ser muito abençoado. É o melhor livro que eu li nesse ano. Tenho certeza que se você ler, você vai ser muito abençoado. É da editora Estandarte de Cristo, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Should threaten to undo us, we will not fear, for God hath will, for His truth to triumph through us. Whoa. Meus irmãos, pegue sua Bíblia lá em Êxodo 20, verso 8. Nós vamos falar sobre mais um mandamento do Senhor. Faz isso no primeiro domingo do mês. Êxodo 20, verso 8 até o 11. Diz assim: lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o filho, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar, e tudo que nele há. E ao 7º ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Senhor, oramos ao Senhor, Pai, que a tua palavra ela é eterna, as tuas promessas são eternas, mas os teus mandamentos também são. E quanto nós temos perdido disso? Não olhado para as tuas verdades, não levando tão a sério como nós deveríamos. Que o Senhor, com a sua graça, primeiro nos perdoe, mas abra, Senhor, os nossos corações, a nossa mente. Há muita resistência sobre falar sobre o dia do Senhor, Pai. E é impossível que eu possa romper essa resistência, mas o Teu Espírito pode. Que o Teu Espírito Santo rompa essa resistência no coração dos meus irmãos e na mente. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema de hoje, então, é o mandamento como o dia do Senhor. Irmãos, são quantos mandamentos no Decálogo? Quantos mandamentos? 10. Você acha que o mandamento não matarás passou? Está liberado de matar? O que você acha? Não cobiçarás. O que você acha? Não adulterarás. Não fazer nenhuma imagem de escultura. Não adorar outro Deus. Por que os crentes acham que o dia do Senhor passou? Só esse, pastor, mas ele não tem uma outra representação em Cristo Jesus? Não representação, outra interpretação? Sim, ele é completo em Cristo Jesus. Depois da morte e ressurreição do nosso Jesus, esse mandamento, o próprio Jesus fez isso. Eles têm um sentido ainda maior, mas não menor. Esse é o problema. Então alguém fala, pega lá que eu estou pregando em Romanos, eu não vivo mais na lei, então eu não preciso de nada. Lembra que nós ensinamos no domingo passado? Liberdade é fazer o quê, irmão? Liberdade é fazer o que Deus ordena. Liberdade não é fazer o que eu quero.
qualquer lugar ele pode ver um negócio, ter um insight, essas coisas. E na nossa sociedade, um tanto quanto materialista, isso parece bonito. Mas não é. Ao ponto, se eu não me engano, ele deve estar no 6º ou 7º casamento. Ele não tirou férias, mas as mulheres tiraram dele. Falou, eu não aguento esse cara não. Eu preciso de férias. Eterna dele. Porque, irmão, você conhece alguém, trabalha com alguém, que nem na hora do almoço, nem no final de semana, para de falar de serviço? Quem conhece alguém assim? É gostoso? Eu não sei aonde nós tomamos esse encantamento por pensar em serviço e trabalho 7 dias por semana e achar que isso é bonito ainda. Olhemos por uma sociedade que está estressada, certo? Ou não? Temos aqui umas 100 pessoas. Se eu fizesse um teste aqui de quem está estressado, de vez da ceia de vinho, eu ia ter que dar maracujá aqui na ceia. Maracujá, eu pergunto quem está estressado, eu vou começa a piscar, o olho tremer. Quem é professora, falta pouco para as férias, são 2 hoje já tremem. Irmão, sim, boa parte da sociedade admite, né? Os povos usam isso para humilhar mais as pessoas ainda. Trabalhem enquanto eles dormem. É isso aí, trabalhem enquanto eles dormem, você vai ter um derrame enquanto eles vivem. Aí essa aí. Sem parar, sem parada. Irmão, absolutamente nada nessa vida você deve fazer sem parar. Eu vou chegar lá, mas inclusive, você não pode ficar enfiado todo dia dentro de uma igreja sem parar. Alguma coisa vai estar errada na sua vida, desbalanceada. Então é disso que eu quero falar. O problema é que quem está com o coração desalinhado com o Senhor, ele pega uma ordem de descansar e transforma em algo ruim. Você quer me impedir de fazer algo? Eu quero fazer quando o Senhor está abençoando. Por isso que Ele é um Deus que trabalha para aqueles que esperam e descansam nele. Se não tem descanso, se o próprio Senhor descansou e ele não estava cansado, nós achamos que não devemos descansar. Se eu fizer uma pesquisa aqui, quem tem dormido 8 horas por dia, já tem que fazer O Daniel falou que dorme 2 horas por dia. Por isso que tem 20 anos e está assim. O Daniel tem 21 anos de idade. Irmãos, agora, alguém vai falar assim, isso aí é só da lei de Moisés. Já falamos sobre isso. Quem deu a lei ao povo? Foi Moisés ou foi o Senhor? Verso 1 e 2 de Êxodo 20 diz, eu, Senhor. Não é Moisés. Gênesis 2, verso 2, diz assim, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia da obra que tinha feito. Olha o verso 3, Deus abençoou e santificou, porque nele descansou de toda a obra. Ele abençoou esse dia antes ainda de dar a lei a Moisés. Ok, ele ficou mais implícito, mais claro na lei de Moisés, mas já havia um protótipo, uma ideia do Senhor de ter um dia de descanso. E era muito sério, ao ponto, eu sei que essa lei não existe mais, isso aí é passado, essa parte passou, mas era uma nação, então era um crime trabalhar no sábado. Quem reincidisse nisso poderia ser morto. Isso não existe hoje. Mas para você como que Deus levava a sério. Eu sei que alguém vai pegar e falar, mas Jesus, ele aboliu o sábado porque, não sei o que é essa teoria, que ele descumpriu o sábado quando ele furou, ele não descumpriu. Me fala um texto na Bíblia que dizia que ele não podia curar o sábado. Havia uma interpretação ali, cerca de 150 anos antes de Cristo, e uma na época de Cristo, eram duas, uma Halaká, e uma que eu não vou saber falar muito nome, mas é mais ou menos Misma, que era o quê? Era uma interpretação rabínica
10 mandamentos. O que eles faziam? Eles deixavam os 10 mandamentos mais duros, porque eles diziam o seguinte: não, como que não deve trabalhar? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tinha, no Mismá, tinha 39 coisas que você não podia fazer. E era uma questão médica, de que, porque o judeu entendia que o médico podia atuar, e o Mismá dizia o seguinte: ele pode atuar em casos gravíssimos, se pode chamar amanhã, mas não era uma interpretação bíblica, era uma interpretação. Então, quando eles apelam isso para Jesus lá em Marcos, Jesus responde como? Não pode fazer o bem? Ele está querendo dizer o quê? Não é a escritura que vocês estão citando. Aonde eu estou descumprindo? Então, o próprio Jesus, irmão, cumpriu isso. A Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Ele guardou o sábado. Pastor, mas está falando, mas de sábado, por que então, os adventistas não servem, então? Porque nós éramos domingo. Primeiro, irmão, só fazendo uma dentro do adventismo. O adventismo já está errado, porque o sábado salva. Se você não guardar o sábado, você não será salvo. Nós não acreditamos nisso. Se você não guarda, se você não vem no culto sempre, você não vai deixar de ser salvo. Quando você está errado, você não vai deixar de ser salvo. Porque a nossa salvação é pela graça, não pelas nossas obras. Então, isso já estaria errado. Agora, em Apocalipse 1:10, vamos abrir. O apóstolo João chama o domingo de dia do Senhor. Está lá. No dia do Senhor eu vi. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer o quê? Olha, no primeiro dia da semana, quando vocês se reúnem para o culto, então, irmão, é implícito, é histórico, que a igreja substituiu o sábado pelo domingo. Não nas mesmas normas, eu vou falar disso, mas substituiu. Por quê? Porque havia uma questão do sábado, que era, o sábado era um momento de descanso, esperando a vinda do Messias. Quando o Messias vem, eles trocam pelo seguinte: nós queremos agora o dia da ressurreição. Por isso que chamou, não mais Shabá, mas o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Não sei se você sabe disso. O dia do Senhor porque é o dia que ele ressuscitou. Então, às vezes as igrejas não comemoram, a gente não é chamado a comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas de acordo com a igreja primitiva e com a Bíblia, nós devemos comemorar isso todos os domingos. Todo domingo é um sinal. Por isso que a igreja, ela ceava todo domingo. Porque o domingo era o dia de dizer o quê? Eu descanso na obra de Cristo. Eu descanso e depois eu começo a semana. Porque ele é um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Eu descanso. Eu sou aliviado das minhas cargas. E depois eu retomo. Esse é o caminho. Eu sei que alguém vai dizer, mas não está explícito no Novo Testamento, como a contribuição, alguns querem fazer isso. Ah, não está explícito, guardarás o dia de domingo. Ok, não está explícito, não matarás. Aonde está o não matarás no Novo Testamento? Está lá, ame o seu inimigo. Sim ou não? Ao mesmo tempo que ame ao Senhor Deus todo o teu coração, está implícito, se ele guardou um dia, e a igreja historicamente guarda um dia de adorar o Senhor, eu devo fazer isso. Por que eu vou descumprir isso? Se é guardar, vem de proteger, irmão. Guardar o dia não é que nós temos que fazer no domingo, um dia mais santo que os outros. O Calvino falou, não faça um domingo, um dia mais santo que o outro. Mas é o guardar no sentido seguinte: esse dia eu me recordo da minha fé, eu me recordo do que foi feito por mim, eu me renovo nisso para continuar a batalha. Eu guardando esse dia, eu não estou guardando o dia, eu estou guardando a minha vida e a minha família. Você compreende isso? Por isso que o texto de Marcos 2 vai dizer o quê? O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado. O sábado abençoa o homem para ele descansar. Dentro disso, eu quero explanar pelo menos 3 verdades sobre o dia do Senhor. Que nesse dia nós devemos cultuar, eu vou falar um pouco de cada uma, descansar e aprender a depender de Cristo. Esse
Hoje tem mais implicações, mas são as 3 maiores implicações do dia do Senhor. Desde o começo, o Senhor disse que Ele abençoou e santificou para ser um dia de adoração. Também Ele vai dizer que é um dia de descanso. Essas 2 verdades são sempre reais, seja no sábado para o judeu, quanto no dia do Senhor, nos cristãos. Santificar. Lá em Gênesis já disse que o Senhor santificou esse dia. Depois Ele vai dizer, aqui quando Ele vai entregar, lembre que no dia de sábado, no verso 8, para o santificar. É um dia de adoração. Eu paro a minha vida para dizer, não importa o caos ou o bem que está na minha vida, eu adoro o Senhor. Eu tenho o Senhor e eu vou adorar o Senhor. Isso tem... Bom, primeiro, que faz uns 4 ou 5 anos, não foi antes de chegar aqui, uns 5 anos e pouco, que eu e a minha família acordamos para isso. Essa é a primeira coisa. Foi mais pela vida da Cátia do que pela minha vida, porque a maneira de nós pastorearmos antigamente, o domingo é extremamente agitado. Então nós tivemos que fazer, e fomos crescendo aos poucos, não foi de um dia para o outro. Outra coisa, além de continuar a pregação, ontem mesmo eu fui falando para ela que algumas coisas tinham que melhorar no dia do Senhor. Mas como toda boa mulher, eu falei de 2 coisas, ela acrescentou mais umas 3, 4. Eu acho que tem que melhorar nisso, nisso, eu falei nisso. Então, o cultuar é dentro do dia do Senhor, irmão. Alguns pegaram o dia do Senhor para dizer, é o meu dia, então eu quero só descansar. Mas o adorar, não há você entende que para o cristão não há descanso se ele não adora o Senhor. Eu adoro o meu Senhor e aí eu posso descansar, porque eu estou confiante nele, e eu só posso descansar porque eu tenho o Senhor. Não, quem não tem um Senhor, não tem descanso. Por que alguns de nós vivem atribulados? Eu já vivi assim, porque nós vamos perder a dimensão que nós temos um Senhor. Quem tem filho aqui, seu filho dorme bem à noite, se ele é pequeno? Estou falando se ele é maior. Dorme bem? Ou alguns bebezinhos não dormem bem à noite, mas dormem bem durante o dia? Você não olha assim e fala, ei, sono gostoso. Você não pensa assim às vezes? Por que ele dorme tão tranquilo? Você acha que o Pedrinho, do Pedro da Cris, está pensando, rapaz, a luz está alta, né? Conta de luz, internet 129, essa TV aí, vou ter que fazer uns cortes aqui, meu. Por que ele não faz isso? Ele tem um pai, uma mãe, que ele descansa. Assim devemos ser nós. Descansar nesse dia, porque eu tenho o Senhor. Agora, como eu vou ter a dimensão que eu tenho o Senhor, se eu não cultuo esse Senhor? Se eu não adoro esse Senhor, se eu não paro para adorá-lo, se eu dou o meu restinho, quando o culto aquela noite, irmão, tinha um que passava o dia se divertindo, chegava aqui, ele dormia no culto, dava para trazer um travesseiro e um cobertorzinho, porque perdeu essa dimensão. É o meu dia, não o dia de eu adorar o meu Senhor. Mas se você pegar os Ectiados, é notório o povo parar um dia para adorar o Senhor. Porque eu sei que alguém vai querer dizer assim, somente mais além espiritualista, todo dia é dia do Senhor. Isso é prático? Seja sincero comigo. Você consegue todo dia fazer isso? Hã? Acontece, irmão. Quem diz que todo dia é dia de algo, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, não estou dizendo que o domingo é santo numa perspectiva muito legalista, que alguns tiveram, sejam protestantes ou católicos. O seguinte, de domingo certos pecados não podem ser cometidos, certas coisas não podem ser ditas. Isso aconteceu na história da igreja. Nós temos que nos abster do pecado todos os dias, certo? Mas é no sentido de que nesse dia eu cesso a correria da minha vida para adorar o Senhor. Mas e é o trabalho de domingo? Nós vamos chegar lá. Todos nós sabemos que uma boa alimentação, boa atividade física e um bom sono ajuda na nossa saúde. Sim ou não? Você sabe disso? Agora, irmão,
não existe boa vida espiritual sem ter o culto no dia certo. No dia certo, não, desculpa. Não ter o culto no lugar certo no seu coração. Eu estou convencido mesmo, irmão, que parte da debilidade, da fraqueza espiritual dos cristãos de hoje é não ter o culto no devido lugar. Não só ir, alguns até vão, mas não vão com o coração como deveria. Que não é só questão de ir ao lugar, mas é também a atitude certa no coração. Como a vida, vou pegar a saúde aí, depende de uma série de questões, a vida espiritual também, lógico, depende também de leitura bíblica, oração, comunhão. Agora, irmão, se você fosse pastor, você entende isso. Quando você vai conversar com alguém que não tem um culto no lugar certo, você nunca vai encontrar alguém com boa leitura bíblica e vida de oração. Por mais que eles dizem, não, o que importa é o coração, o que importa é a minha intimidade com o Senhor, mas lá no fundo, se você for conversando e cutucando, não existe. Aí sabe o que ele vai dizer que é, ou a mulher ou o homem vai dizer que é vida espiritual para ele? Eles cantam canções religiosas enquanto lavam a louça. Pastor, eu vou no carro ouvindo canção. Beleza. Vida espiritual. Não que isso não seja bom, ok? Mas isso, sua vida espiritual não pode ser dormir, escutar as musiquinhas no carro. Irmão, se você tem uma doença séria e tem convênio, você vai aonde? Agora, a Bíblia diz para nós não andarmos aflitos por coisa nenhuma. Por que nós temos tanta ansiedade? Inclusive, eu as tenho às vezes. Que não temos primeiro um culto dentro do lugar. Nós devíamos vir aqui, não simplesmente pedindo para receber algo, mas orando, Senhor, eu quero esquecer os meus problemas. Eu quero olhar para o Senhor. Mas eu resolvo esse problema. Às vezes não temos essa atitude. Quando pior, o crente fala assim, Senhor, eu vou hoje na igreja, mas eu quero uma resposta para o meu problema. Como se o Senhor falasse, não, pode anotar, pode deixar. Ou agilizar isso aí. Eu vim aqui procurando uma resposta, sim, eu sei, boa parte não vai procurando Deus. Por isso que depois acha num motivador na internet, acha qualquer outra coisa. Porque só queria a resposta para aquilo ali. Ele não queria o Senhor. Ele não queria crescer no Senhor. Então, meu irmão, se nós não temos o cultuar no lugar certo, como vamos ter as outras questões cristãs corretamente? Como você fala ao seu filho, os pais, que a igreja e Cristo é importante, se você trata ela como menos importante de todos os restos? Você pode falar uma coisa, mas ele percebe. Vou te dar uma coisa que eu faço que ninguém tem que fazer, talvez você ache errado, e cada um na sua. Mas meus filhos sabem, os quatro, que é muito mais fácil faltar na escola do que no culto. Tem que ir na escola, não tem que ir. Mas os pais colocam a escola muito acima do culto. Por exemplo, pais, se seu filho falar que numa terça-feira de prova, ele quer dormir até mais tarde, porque está cansado, você vai deixar? Ele estuda de manhã. Sim ou não? Não vai deixar. E no domingo? DVD e culto? Estou cansado. Eu entendo, não fica aí, culto é. Rapidinho, papai volta. O que mais? Seu filho faz inglês, seu filho faz algum esporte, você deixa ele faltar. Você entende? A gente pode falar uma coisa, mas nossa cultura é outra. Para você mesmo. Para você, para a sua vida. O que te impede? Sinceramente, eu sei que aqui nós temos irmãos sempre trabalhadores, sempre a faltar no serviço, a não cumprir um compromisso sério. São coisas sérias, graves, que existem na vida de todo mundo. Uma doença, um problema de última hora, que são justificados não ir no culto. Mas o que de verdade hoje impede as pessoas de ir no culto? Qualquer coisa.
Irmão, aqui nessa igreja o povo gosta de futebol, que é legal. Mas vocês não têm noção como é em Marília. O povo marinhense, futebol, é a religião daquele povo. Eu estou falando sério. Desde o primeiro ano que eu pastorei lá, a pergunta toda a Copa do Mundo é o seguinte: e se for semifinal ou final no domingo, vai ter culto? Irmão, ao ponto, se o Corinthians for para a final no domingo, tem culto? É óbvio que tem! Sério? Irmão, lembra que o Brasil foi para a final com a Espanha na Copa das Confederações, antes da Copa de 2013? Vocês lembram disso? O culto foi no domingo, 5 horas. Não, é certo, 80% das igrejas de Marília cancelaram o culto da noite. Os outros que fizeram passaram o jogo no telão e o culto começou mais tarde. Ao ponto, irmão, que quando eu subi para pregar, eu fiz uma brincadeira. Nós no meus melhores momentos, e os irmãos acreditaram. Que o futebol é uma religião, mano. Você viu os irmãos no culto assim no celular? Acho que foi em 2015 ou 2017. O Corinthians foi campeão no domingo brasileiro. O jogo foi às 5 horas. Ia começar o culto às 7. O jogo acabou 6h59 antes de começar o culto. Parecia que Jesus tinha voltado. Não era uma festa, eu posso. Até porque assustado que era muito corintiano. Começou a ficar assustado da igreja também. Eu quero dizer, irmão, há um problema de gostar de esporte. Quando ele vira a um ponto de ser a nossa religião, praticamente. Eu sei que alguém não vai dizer, não é, mas se torna. Aí não precisa ser o futebol, pode ser qualquer outra coisa. Ele vai tirar as coisas do lugar certo. Hebreus 10:25 enfatiza isso, não deixemos de condenar. Já é costume de alguns fazer isso. Outra coisa, irmão, você pode transformar o domingo, e você deve transformar o domingo. Falei, acho que uma aula de terça-feira aqui, num dia mais especial da sua família, não santo. Mas você não cria uma tradição, a Cátia que criou isso lá em casa e tal, de família no domingo. Vai ficar marcado no coração dos seus filhos. Nós vamos para a igreja, depois fazemos isso no domingo. Juntos. Alguns de vocês já têm isso. E eu fico muito feliz. Seja o que for, aquela família gosta do negócio, eu não vou. Entendeu? Tem gente que pode correr no domingo. Irmão, mas nem de carro rolando 7 km. Camarada falar para mim, olha a minha esposa essa semana. Eu falei, vou treinar 2 vezes tal coisa e vou começar a correr mais um dia na semana. Vamos de sábado? Para a gente fazer junto? Eu falei, vamos. Mas eu quero ir cedo. Eu falei, vamos ficar muito cedo no sábado, para ficar correndo por aí, não? Nem tanto. Aí ela falou assim, mas não é muito cedo. Tipo umas 6h10 da manhã. Eu falei, cedo, meu marido, era 8 horas. Às 6 você nem fala comigo, meu. 8 horas que eu estou tomando café. Você tá falando de 6, você é maluca. Vai sozinha. Mas não tem problema, gente. Cada um faz uma coisa. E eu não quero criar aqui certos padrões que você deve fazer ou não deve fazer. Isso é legalismo. Cada família se encontra alegria em algo diferente. Crie, uma tradição familiar. Para que seus filhos guardem isso no coração para sempre. Faça no domingo, dia do Senhor, o culto, uma alegria. Não venha brigando, não venha reclamando. Homens, evite sua mulher que ficar te empurrando para o culto. E seu filho vendo. Ele vai crescer para meu pai, eu tirava o culto. A mãe tinha que arrastar ele para o culto. As mulheres é a mesma coisa. Agora, se você não consegue fazer isso, vem falar para mim que vai ter vida devocional. Não. Não vai. Ao mesmo tempo, é óbvio. Eu não precisava nem falar isso, mas não sei das coisas que nós trazemos no coração, é necessário falar, que ficar em fé a semana inteira na igreja também é errado. Ninguém devia ir 4, 5, 6 vezes na igreja.
Então, o primeiro era cultuar, o segundo, irmão, mandamento do Senhor no verso 9 e 10, descansar. 6 dias trabalhará e fará todo o seu serviço, mas no 7º, fique pensando no que vai fazer durante a semana. É isso que eu estou falando? Mas no 7º, dedicado ao Senhor, não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu servo, nem. Bom, sabe que as primeiras leis de cuidado com os animais nasceram disso. O animal não podia trabalhar de domingo, porque era dia do Senhor. Irmão, quem já leu alguma coisa sobre capitalismo? Marx, ele vai dizer que não funciona minimamente, e não era questão de ser ético cristão, porque o cara vai fazer trabalhar 7 dias por semana, porque o cristianismo tem essa questão de dar a pessoa descanso. Então, para os cristãos, era inconcebível ele estar descansando e seus funcionários trabalhando. Isso não fazia sentido. Todos tinham que cessar. Entende? Não adianta. O que isso engloba? Você tem um negócio? Bom, tem que dar folga desse povo. Homem, você tem que guardar um dia de folga para você. E pegando pela sua esposa. Entendeu? Leia lá o texto de Marta e Maria. Leia o texto, é um bom texto. A Cátia falou ontem aqui no chat. Está tão ocupada com tudo que nunca tem o quê? Descanso. Irmão, e há pastores que pegaram esse texto para elogiar Marta, que trabalhava muito, e reclamar de Maria, que fazia pouco. Eu vi alguém falou assim, não ficam maldizendo, Marta tem que trabalhar mesmo. Quem maldisse foi Jesus. Ele falou, olha, Maria escolheu a boa parte. Ele está ensinando, irmão, relaxo e preguiça. Ele está ensinando o seguinte, olha, faça antes, mas no momento de estar com o Senhor, esqueça mais. Se não deu para fazer tudo perfeito, nossa, eu fui muito abençoado que não tivesse feito. Porque a maneira como nós fazíamos o culto antigamente era tão tenso. Eu comecei com o pastor, eu já comecei com alguns irmãos que eram do louvor. Era muito tenso, porque dependia de nós, era muito, tem que trocar a música certa, colocar não sei o que, o exemplo. Então, eu tinha uma dificuldade de culto lá em Marília. Era à noite, acabava 9 horas. Todo domingo eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, porque a tensão não passava. E aí eu comecei a tomar relaxante muscular, todo domingo para mim conseguir descansar. Como aqui, nossa visão estava sendo alterada. Tudo bem, essas coisas não saírem, nós temos que fazer o melhor ao Senhor, mas se não sair perfeito, não é aqui no culto, não vamos arrumar isso. O culto ficou algo muito mais gostoso para mim, eu não tinha as minhas dificuldades. Então, irmão, descansar em todo sentido. Aconteceu um problema na saída, olha tudo, descansa no carro, não é o fim do mundo, não. Devia ser um dia de tão descanso. Eu vou dar uma dica aqui para quem é casado. Descansa das brigas também. Mano, é criando uma regra lá em casa, tem que ser cumprida. Nós não briga de domingo. É verdade. E tem outra regra agora. Se estava brigado no domingo, tem que acertar logo de manhã, porque Jesus ressuscitou. É verdade. Se o meu Senhor ressuscitou, eu tenho que ser lembrado que Ele me perdoa os meus pecados e eu perdoo a minha esposa, é o mínimo. E a esposa também perdoa o marido. Sei que é mais difícil para vocês, não sei. Vocês lembram coisa de 2003, numa sexta-feira à noite? Isso é descanso. Evite, vou dar coisa simples, evite corrigir os filhos de domingo para ser. É uma coisa muito absurda, né? Mas tem pai que não, ele tem domingo para resolver todos os problemas da semana. Então, domingo já vira aquela tensão, né? Então, irmão, em Amós, no livro de Amós, vai mostrar que os judeus, eles fingiam guardar o sábado. Eles estavam preocupados porque na sinagoga é onde eles faziam negócio. Eles estavam preparando tudo, não para ir lá encontrar o Senhor, mas para preparar para vender cabrito, para fazer não sei o quê. E o Senhor os corrige por isso. O Senhor nos corrige.
Senhor tem que nos corrigir por causa disso. Aí Amós, olha, vocês estão profanando. Vocês até vão lá para a sinagoga, mas o coração de vocês vai pensando nos negócios, em vender alguma coisa, e não o Senhor. Nós precisamos ter isso como hábito. Fiquei muito feliz com a minha filha, porque a faculdade dela, o grupo queria fazer, acabou fazendo reuniões aos domingos sobre o trabalho. E ela falou, sábado, um já falou, sábado eu não posso, porque eu quero dar rolê, sábado eu não isso. E ela falou, domingo eu não posso, porque eu tenho que eu vou na igreja. Eu não vou fazer isso. Vocês não podem no sábado, eu não posso no domingo. Nem sempre isso é possível. Por exemplo, no trabalho, isso não é possível. Quem trabalha no domingo, quem tem uma profissão, um enfermeiro, aqueles que trabalham de turno, eu sei que não é possível. Ok, mas a hora que você chegar no serviço, trate o domingo para você trabalhar. Você compreendeu? Você tem que trabalhar mesmo. Você não está em pecado de trabalhar. Qualquer um que diga algo diferente disso, está errado. Agora, se você tem seu próprio negócio, você pode fazer isso. Você pode correr um pouco mais outros dias e descansar no domingo. Pode não. Você deve fazer isso. Inclusive, nós vamos ficar fazendo conta e falando disso no domingo. Descansa a sua mente também. Desliga esse telefone. Para um pouco. Você tem o Senhor. Você pode descansar porque Ele cuida de você. É por isso que nós crentes descansamos. Nós descansamos no domingo que a ressurreição dele. Ele ressuscitou. Bom, eu sei que você tem muito, mas a frase do Tim Keller faz muito sentido para mim. Se Jesus ressuscitou, vai dar tudo certo. Calma esse coração aí, meu. Não, aqui não é nenhuma motivação a preguiça, a não trabalhar. Você deve trabalhar, deve dar sobrenome, mas nos outros dias. Agora você, que trabalha de domingo, porque não tem jeito, o seu dia de folga, faça um favor, descanse de verdade, gaste um tempo maior no devocional, leia a Bíblia. Descanse! Não, já acorda às 5 horas da manhã, que tem que trocar a janela, fazer não sei o que, não sei aonde. Eu estou estressado. É óbvio que está estressado. Estou tendo crise de ansiedade. É óbvio que vai ter. Não, esse mundo virou uma correria, sim ou não? Se você permitir, vai te engolir. Vai engolir sua família, vai destruir sua vida. Não sabe parar. Bom, está chegando o Natal. Você não tem um parente que está falando de serviço no Natal? Não, amanhã, eu tenho que ir lá na empresa. Pelo amor de Deus, mano, alguém pode calar esse ser? Nós temos que abrir os olhos e valorizar que o Senhor, nós temos um Deus tão maravilhoso. Não há uma religião que Deus fala o seguinte, descanse, que eu cuido de vocês. Pare! Nem se preocupe em fazer coisas para mim, só venha ouvir a minha palavra. Não é para você fazer coisas ao Senhor no domingo. Ele precisa disso. Não é para ser algo penoso, cheio de regra. Inventar, não pode isso, não pode aquilo. Lutero era um grande teólogo, mas qualquer pessoa que estude sabe que Lutero era um tanto quanto exagerado. Deus usou ele assim no começo da reforma. João Calvino era alguém mais contido, mas provavelmente não seria um reformador como Lutero, porque alguém tinha que meter o pé nas portas. Lutero fez. Então alguém falou para Lutero: domingo é o dia do Senhor? Ele falou: sim, não é um dia santo, mas é um dia precioso para nós adorarmos o Senhor, refletindo sobre as coisas. E aí quiseram criar regras: não pode isso, não pode aquilo. Então ele falou: olha, o que vocês disserem que não pode fazer de domingo, eu farei, porque ninguém vai violar minha liberdade cristã. Ele está certo nesse sentido. Que nós não podemos criar um monte de regra, porque nós não somos Senhor de ninguém. Eu não tenho que criar regra do que Moisés tem que fazer. O pastor que faz isso vira um legalista. Ele tem que ensinar o seguinte: crie você certas coisas. Mas a única regra é o seguinte: descanse do serviço. Então, tem que falar, não pode praticar esporte, não pode não sei o quê. Não é isso que eu estou dizendo. Descanse. Adore o Senhor e descanse.
Cada um quando descansa uma coisa. Mas nós precisamos abrir os olhos para isso. Bom, olha como a sociedade está. Esse dia eu vi um judeu dando entrevista na Rádio Bandeirantes. Ele falou o seguinte, olha, por que a sociedade brasileira está cada vez mais adoente? Cara, o trabalho. Ó, ele falou, pensa comigo. O pai de família folga terça, a mãe quinta e o filho sexta. Eles nem se encontram. Lá em Marília, tinham duas empresas que são as maiores da cidade, a Marilândia e a Nestlé. E muita gente, muita não, mas alguns irmãos da igreja trabalhavam no turno da noite, que deve ser um dos turnos mais difíceis. E não sabe depois do casamento, porque a hora que ele chega no serviço, a mulher já sai para trabalhar. E a hora que ela chega cansada, ele já está pertinho da hora de trabalhar. Eu sei que às vezes não há opção. Mas irmãos, tiveram a opção de trocar de hora para ganhar R$200 a menos. Não faz. Depois vinham falar para mim, olha, não tem como mudar. Eu sei que por um período, mas você podia, são 7 anos. Eu não vou você largar e ficar sem empregado. Mas vai entregando muito, vai procurando uma coisa, vai tentando achar. E quando teve a oportunidade de mudar para agora, não quis. Irmão, se nós não guardamos isso, nós não guardamos o casamento, uma família que não se vê. Chega o outro já foi. Às vezes, irmão, as pessoas vão apertar, não precisa passar por isso. Não estou falando que não faça nada. Mas você pode se planejar para isso. Ore, entregue, e Deus, me abençoa, cara. Desde que foi chegando a época, agora está chegando no Samuel, para nós pensamos nos filhos trabalhar no futuro, eu e a Cátia orando, Senhor, dá um trabalho que não trabalha no futuro. Óbvio que pode não acontecer. Nós estamos orando. Aconteceu com a Amanda, estamos orando. Para quê? Para podermos manter isso em família. E se precisar trabalhar, se precisar, ok, mas se tiver ao nosso alcance, nós podemos fazer. John Bunyan, o autor do Peregrino, ele conta uma história do pai dele. O pai dele era um cristão fervoroso e eles trabalhavam na questão agrícola. E ele falou que perto da colheita era muito trabalho. Eles trabalhavam muito de segunda a sábado. E chegava domingo de manhã, ele queria ajudar o pai dele e falou, não, hoje é dia dos animais descansarem e a gente descansar junto ao Senhor e ficar junto. E o vizinho, por não ser cristão, tirava sal, o Deus de vocês não deve trabalhar domingo? Que se chama ele? Ele falou, era incrível, toda a minha infância a nossa colheita foi abençoada. Irmão, você acredita que Deus abençoou? Olha que coisa que mudou a nossa vida. Nós achamos que Deus vai nos abençoar mais se nós fizermos uma oferta muito grande. Mas não podemos pensar que aquele que guarda o coração, guarda o culto ao Senhor, guarda a família, esse já é abençoado e será mais abençoado ainda. É uma necessidade isso. Quem aqui admite que anda estressado? Vamos ver. Os outros só estão em pecado de não admitir mesmo. Estressado também. Já ficou estressado para tocar no assunto, eu entendi. Mas não. Você pode descansar, refletir sobre a vida. E na segunda, retomar. Não ter parada ou no dia de folga é pecado, irmão. Ah, mas eu preciso. Ok, faz mais nos outros dias, mas não dá para não ter nenhum dia de folga. Isso vai destruir você, sua vida, sua saúde, sua mente. Agora não adianta falar que é dia de folga se você fica o dia inteiro pensando. Não é, nossa, amanhã eu tenho que pegar não sei o que, fazer não sei o que lá, mandar. Vou fazer as outras. Estou de folga, vou fazer uma planilhazinha aqui. Isso é folga. Já vejo os irmãos se cutucando. A melhor parte, não é a melhor parte, mas a parte interessante de ser pastor é que você já vê quando acertou a família. Que um já cutuca o outro, olha para o outro. Quando eu estou olhando, é só cotoveladinha de leve. Assim. Quando eu estou assim, que eu viro, estou mão assim, pô. Eu já sei. Mas, irmão, descansar é necessário. Cultuar, descansar é necessário. E se você não faz, você está em pecado.
pessoas ficam falando de pecado, pessoal, mas não descansar é pecado. Quem não tem descanso? Quem não tem o Senhor. Eles não têm descanso, tem que trabalhar, porque amanhã vai ficar sem. Nós temos um Senhor. Eu descanso, tá com a vida boa, eu posso descansar sim, porque domingo é um recado. Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu vou aprender a descansar de domingo. Agora, não, o descanso não pode ser assim, né? Eu não venho no culto porque eu quero dormir até mais tarde. Isso aí não é o fator. Não dá para dormir à tarde, não dá para dormir mais cedo no sábado, não? A gente não consegue guardar isso. Terceira coisa, verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É o recado do quê? Deus criou o céu e a terra, tudo que nele há. Se ele fez isso, ele vai cuidar de você. Ele ia cuidar de Israel, ele vai cuidar da igreja, ele vai cuidar da sua vida. Descansa. Então, a terceira questão é o quê? Aprender a depender de Cristo. Depender de Cristo. Você não vai. Já passou a noite acordado pensando no problema? Acho que você já passou. Algumas pessoas já passaram. Resolveu o problema? Não, criou outro. Você ainda está de mau humor sem dormir no outro dia. Normalmente, quando eu tenho um problema muito grave pastoral, alguma coisa para resolver, eu fico muito tenso. Minha esposa me ajuda muito. Ela fala, Darcy, eu falo, não tem solução, vai criar, não sei o quê. Ela fala, Darcy, você está dormindo mal, vai dormir. Vai se acordar, sua cabeça vai estar um pouco melhor. Eu falo. A caixa tem minha mãe tinha um remédio para tudo. Bolo. Alguém tomou chá de bolo. Não interessa o que você tem, a minha mãe fala, toma. Dor de cabeça, bolo. Toma, bolo. Briguei com a esposa, toma um bolo. Para ver que é pior que a briga. Deve ser isso também, né, você? A casa tem 2. Dormir e tomar banho. Não importa o que você falar para casa. A cólica renal. Toma um banho. Tira a soneca. Nossa, estou com uma enxaqueca. Toma um banho. Não interessa. Mas é engraçado que todo mundo em casa, quando está meio ruim, vai tomar banho. Porque acostumou com ela. O Samuel faz isso. O Samuel, quando está ruim, dá uns 5 banhos por dia. Aí ela agradece. O lucro vai ser maior aqui. Agora, irmãos, por que nós chegamos em certos estados, assim, no casamento, sabe? Temos muitos irmãos aqui com um filho pequeno. É estressante, irmão. Você não tem descanso. Aí acabou, filho. Eu trabalho fora, tem filho pequeno, não tem o que fazer. E não descansa. Ele se sente culpado por estar descansando. Bom, hora que seu filho dormir, porque ele dorme junto com ele. Depender de Cristo, descansar, é isso. É numa perspectiva que o senhorio de Cristo abrange todas as áreas. E o cuidado comigo. Ele não abençoa o preguiçoso. Não estou falando de você ficar 7 dias sem fazer nada. Mas aquele que faz a responsabilidade humana. Mas no dia que descansa realmente, fala assim, pô, essas são as mãos. Eu não tenho controle sobre isso. Então, descansar. Precisamos guardar isso. Precisamos, na verdade, mais do que guardar. Precisamos valorizar esse dia, esse momento. Criar um hábito. Outro, irmão, que Hebreus vai dizer, uma coisa interessante, que o crente tem que se esforçar para entrar no descanso. Que coisa? Se esforçar. Por quê? Porque tudo vai contra o descanso. O domingo, irmão, para o cristão é como o sábado, em certo sentido, para o judeu, na perspectiva do porvir. O domingo é um dia para você adorar o Senhor, descansar, para saber o quê? O domingo é uma prévia, uma mostra do que será. Se você não tem isso, você pega a perspectiva do futuro e acha que tudo que vai resolver na sua vida é o seu esforço, o seu trabalho. Agora, aquele que guarda o domingo corretamente, ele fala, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar. Mas tem uma coisa, o
domingo me mostra que haverá um porvir, onde essas coisas não existirão mais. Eu estarei com você. Eu termino, irmão, lembrando tudo isso. Que essa questão de trabalhar sem parar, de correr sem parar, ainda é uma questão meritória. Quem não consegue cessar, está dizendo, depende só de mim. Nós achamos os Robertos justos da vida bonitos. Depende só de mim, depende do meu esforço, do que eu faço, do que eu tenho, eu consegui sozinho. Isso é meritório. Isso é profano, isso é pecado. Nós dependemos do Senhor. Fazemos sim a nossa parte, é óbvio que fazemos. Mas dependemos do Senhor. Eu pedi autorização quando eu uso, tá, irmão? Os irmãos ficam com medo de colocar coisa para mim. Quando eu uso algum exemplo dos irmãos da igreja, eu sempre pedi autorização para a pessoa. Então, o Daniel, ele tem uma prótese no fêmur, e ele tem dificuldade para correr e tal. E eu vejo ele correndo aí, né? O filho dele, 5 km. O Márcio só tira foto, né, irmão? Gosta, tá ligado? Mas não correu absolutamente nada. Foi de cá e voltou de cá. Eu só queria informar os irmãos, tá? Queria informação. Ele faz os outros correr, vai lá. Aí depois ele posta, joga água lá porque eu tô suado e tal. Tudo mentira. O Daniel tem uma prótese. E ele quer viver esses momentos com o filho. Bom, correr 5 km para mim, sem a prótese, deve ser a luta já. Entendeu? Com algo na perna, e aí eu fui perguntar para ele se dói. Ele falou que toma um remédio antes e 2 depois. Se tivesse exame antidoping numa prova dessa, estava suspenso por 3 anos já. Mas por que ele faz isso, irmão? Por que você se esforça, às vezes, estando doente, para estar com a esposa, com a família, com o filho? Porque é importante. Ele quer manter isso na mente do filho, depois da filha, estar junto, de fazer coisas junto. Isso é bonito, isso é correto. E tem que. Já é difícil fazer isso. Mas não, você tem uma prótese para correr, dor, tudo isso envolve o quê? Esforço. Agora não. Pegando esse exemplo do Daniel, você tem que usar para os momentos belos da família, se esforçar para ter, mas a mesma coisa você deve fazer com o culto ao Senhor. Eu vou porque eu preciso, e eu vou porque minha família precisa. Meus filhos precisam. Eles vão estar lá comigo. Nós vamos vivenciar e adorar o Senhor juntos. É um momento. Aí se eu estou com uma dor, eu tenho dificuldade, eu vou me esforçar para entrar nesse descanso. Porque a minha dor, porque os meus problemas, porque as minhas dificuldades não querem deixar descansar. Como não querem deixar ele correr tanto. E agora ele falou que vai ter uma prova de 7 km. Essa eu vou, de carro. Entende? Vai ter que se esforçar. Agora, por que você não pode fazer? Pegando esse exemplo, isso no Senhor, na sua família. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para ter momentos marcantes e eu vou me esforçar para criar eles no Senhor. O dia que eu tiver com dificuldade, a mãe tiver com alguma dificuldade, o pai estiver triste, lembre-se. Domingo de manhã, você está triste, abatido, problema no serviço, desempregado, traga algo na sua memória. Cristo ressuscitou. E essa era a notícia que eu precisava nesse domingo de manhã. Houve um dia na história, no domingo de manhã, que a pedra rolou e ele ressurgiu dos mortos. Essa é a notícia que eu preciso todo domingo. Sério. Qual foi a notícia que te abalou essa semana? Eu tive uma semana difícil. Mais alguém teve uma semana difícil? Por isso que é ótimo terminar no domingo, porque domingo de manhã, eu tive para cá, uma semana atribulada que eu tive. Mas domingo de manhã eu não posso ficar aqui triste, não porque eu sou um pregador, eu tenho que motivar as pessoas, é porque o meu Senhor ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu posso estar feliz mesmo depois de uma semana difícil. Mesmo depois de duras notícias, dificuldades, problemas financeiros, seja, problemas físicos, pessoais, seja qual for. Todo domingo de manhã. Eu tenho que fazer isso, irmão. Eu erro às vezes, mas eu tenho que me lembrar. Meu Senhor, essa é a notícia do domingo. Você recebe alguma boa notícia que você fica muito feliz? Já recebeu? A Jéssica, ela quando foi aprovada, passou, acabou os estudos. Não é uma alegria? Qual outra notícia?
quando a esposa ficou grávida, quando arrumou um novo emprego, o que mais? Grandes notícias. Nós temos a notícia todo mundo. Nós temos que trazer a memória. Trazer a memória que dá esperança. Eu, Senhor, eu não devo ficar triste nesse dia. Eu devo perdoar, acertar as coisas em casa que eu preciso trazer a memória. Meu Senhor. Amém? Talvez você esteja aqui hoje. Você veio arrastado. Eu fico feliz que você veio arrastado. Se você veio. E eu não quero dizer para você o seguinte: olha, 5 passos para vencer as dificuldades. Eu só quero falar para você o seguinte: você tem o Senhor. E esse Senhor ressuscitou. E esse Senhor cuida da igreja de vez em quando. Vai cuidar de você. Aplique isso, irmão. Eu fechei aqui e esqueci das aplicações. Aplique isso ao coração. Fazendo do domingo um dia de oração. Fazendo do domingo um dia de desfrute com a família. Ah, mas meu familiar não é cristão. Cria algo que fique gostoso para ele também. Faça o domingo um dia de todos irem ao culto juntos e alegres. E depois uma tradição familiar. E faça do culto, irmão. Não da igreja, não está aqui em fé todos os dias. Faça do culto uma prioridade da sua vida. Não tem vida espiritual saudável sem vida de culto. Você não vai encontrar isso. Fique de pé, irmão. A palavra pode ter sido uma exortação, irmão, mas eu não quero que você termine com isso na mente. Eu quero que você termine com aquilo que eu falei no final. Domingo é um dia belo que eu me recordo. Eu trago a memória do meu Senhor me escutou. Seja o problema que você teve essa semana, irmão, descansa no Senhor. Qual é o seu problema? Casamento, filho, dificuldade financeira, qual é o seu problema? Descansa no Senhor. A sua notícia hoje, maravilhosa, que você pode descansar, é: há 2000 anos atrás, ele ressuscitou. E isso nos leva ao quê? Daqui a algum tempo, ele voltará. E tudo isso findará. Vamos adorar o Senhor juntos?